Café gigante no copo de papel. Letreiros brilhando em Nova York. Rodovias cortando desertos. Os Estados Unidos criaram uma imagem forte. E o mundo comprou. É o país da liberdade, das oportunidades, da tecnologia, dos filmes e das marcas. Harvard, Disney, Silicon Valley, FBI, tudo soa familiar, mesmo para quem nunca pisou lá. Mas por trás desse palco tem outro cenário. Crise de saúde mental, violência armada, gente se afundando em dívidas só para ir ao médico ou estudar. Famílias vivendo em barracas, jovens presos por bobagem, trabalhadores sem direito a nada. E o mais estranho? Tudo isso já foi normalizado. Hoje, o belo mundo vai mostrar a parte que quase ninguém vê. O outro lado da superpotência, o lado obscuro dos Estados Unidos que ninguém comenta. Número 1. O palco do mundo. Falar dos Estados Unidos é falar de influência. Nenhum outro país teve tanto impacto no imaginário global nos últimos 100 anos. Eles ditam moda, exportam cultura, lideram a política internacional e estão presentes em tudo, dos filmes aos aplicativos, da linguagem ao consumo. Mesmo quem nunca colocou os pés lá, já foi impactado de alguma forma. Filmes, séries, música, marcas. Os Estados Unidos não vendem só produtos, vendem estilo de vida. E fazem isso como ninguém. Durante décadas, construíram a imagem de uma nação onde tudo é possível. O lugar onde o esforço individual é recompensado, onde qualquer um pode sair do nada e vencer na vida. Nos filmes, as casas são grandes, a polícia é eficiente, o Natal tem neve, chocolate quente e tudo funciona. Nas séries, jovens dividem apartamentos espaçosos em Nova York, mesmo sem renda. Na política, o país se apresenta como defensor da liberdade e da ordem mundial. É a América como fantasia. Jovem, moderna, justa, bem-sucedida. Mas essa narrativa tem pouco a ver com a realidade de quem vive nos bastidores. Enquanto o mundo compra o sonho, muitos americanos vivem o pesadelo, enfrentando jornadas triplas para pagar o básico, acumulando dívidas por causa de um curso ou uma consulta médica, morando em trailers estacionados na estrada porque não têm onde ir. A maior contradição está aí. A distância entre a imagem que se vende e o que se vive de verdade. E é aí que o mito começa a rachar. Número 2. História. Antes de mostrar o cenário atual, é importante olhar para o passado. É impossível entender o lado obscuro dos Estados Unidos sem encarar a história de expansão agressiva, promessas idealizadas e desigualdade estrutural que moldaram o país. A narrativa oficial é de coragem e superação. Um grupo de colonos rompeu com a Inglaterra, escreveu sua própria Constituição e fundou, do zero, a maior democracia moderna. E sim, os Estados Unidos nasceram com uma estrutura diferente, sem reis, castas ou títulos de nobreza. Mas essa origem livre esconde uma realidade mais pesada. A independência de 1776 foi conquistada à base de guerra e sustentada por escravidão. Enquanto se falava em liberdade, milhões de africanos eram escravizados no sul do país, sustentando a economia nas plantações. Depois veio a expansão, terras indígenas foram tomadas, regiões como a Louisiana e o Alasca compradas e parte do México anexada. Tudo em nome do Destino Manifesto, a ideia de que os americanos eram escolhidos por Deus para dominar o continente. No século XIX, a Guerra Civil colocou o norte industrial contra o sul escravocrata. A escravidão acabou, mas a segregação legal seguiu até os anos 60. Mesmo nos momentos de glória, o custo foi alto. A Segunda Guerra Mundial consolidou o país como potência. Depois vieram o Plano Marshall, a Guerra Fria, o Vietnã, a Guerra ao Terror, e em todos esses conflitos, os Estados Unidos se colocaram como líderes morais, mesmo com ações que contradiziam esse papel. Internamente, os anos 70 trouxeram protestos, crise econômica e um abismo social cada vez maior. Na virada dos anos 80, com Reagan e o neoliberalismo, o Estado encolheu. Foi aí que o sonho americano começou a ficar mais distante para muita gente.
O século XXI escancarou as rachaduras. Enquanto empresas batiam recordes na bolsa, famílias se endividavam por tratamento médico e crianças dormiam em abrigos improvisados porque os pais não conseguiam pagar o aluguel. Essas rachaduras que hoje se escancaram nas ruas de Nova York ou nos corredores de Detroit. Quem acompanhou nossos vídeos, o lado sombrio de Detroit e o lado sombrio de Nova York já viu. Se você não viu, não deixe de conferir, o conteúdo é chocante. Elas são resultado de uma história construída com discursos de liberdade, mas muitas vezes praticada com exclusão. E agora que deu para você entender um pouquinho da história, é com esse pano de fundo que a gente começa a mergulhar nas feridas abertas da maior potência do planeta. A primeira delas, a epidemia de substâncias que já levou milhões de vidas e continua fora de controle. Número 3. Crise dos opioides. No fim dos anos 90, enquanto o mundo se encantava com a virada do milênio, uma bomba relógio começava a explodir nos consultórios americanos. Silenciosa, sem armas ou protestos. Vendida em potes brancos, com bula, receita médica e até propaganda na televisão. Era o início da crise dos opioides. Uma classe de analgésicos potentes que prometia alívio da dor, mas entregava dependência. O mais conhecido era o Oxycontin, à base de oxicodona. As farmacêuticas garantiam que o risco de vício era baixo. Médicos passaram a receitar com facilidade. Milhões de pessoas começaram a usar. Só que esses remédios criam dependência rápida. O corpo se acostuma, a dose aumenta e o vício se instala. Famílias inteiras entraram nessa espiral. Gente que começou com uma cirurgia ou uma dor nas costas. Quando o governo tentou controlar a distribuição, já era tarde. Muitos migraram para drogas mais perigosas, como heroína e fentanil, um opioide sintético até 100 vezes mais forte que a morfina. Em 2022, mais de 107 mil pessoas morreram por overdose nos Estados Unidos. A maioria por opioides. Isso dá quase uma morte a cada 5 minutos. O impacto chegou a todos os cantos. Cidades grandes, subúrbios, interior, escolas treinam alunos para reconhecer overdoses. Bebês nascem com sintomas de abstinência. Hoje, o país distribui naloxona, um medicamento que reverte overdoses. Mas nada disso devolve as vidas perdidas. E por falar em vidas perdidas, o próximo capítulo é sobre outro tipo de tragédia: as armas. Número 4. Violência armada. Tem um som que virou parte do cotidiano americano. E não é sirene nem buzina. É o som do disparo, da rajada, do susto que vem antes da correria. Em nenhum outro país desenvolvido, as armas fazem parte da vida como nos Estados Unidos. Elas estão nas casas, nas mochilas, no porta-luvas. Estão no supermercado, na igreja, no posto de gasolina. Hoje existem mais de 400 milhões de armas registradas, para uma população de cerca de 330 milhões. Ou seja, tem mais armas do que gente, e isso contando só as legais. A segunda emenda, que garante o direito de portar armas, virou símbolo político. Muitos defendem como liberdade individual, mas essa liberdade tem um custo alto. Em 2022, 48 mil pessoas morreram por armas de fogo no país. Metade dessas mortes foram auto-infligidas. A outra metade, resultado de assassinatos, chacinas e tiroteios, inclusive em escolas. Só em 2023 foram registrados mais de 140 tiroteios em instituições de ensino. Escola virou lugar onde a criança aprende a ler e a se esconder. O mais assustador é que isso tudo virou rotina. Cada novo ataque vira manchete, depois cai no esquecimento. Nada muda. E qualquer tentativa de controle bate de frente com um lobby bilionário. Até as medidas mais simples viram disputa ideológica. Enquanto isso, o medo segue crescendo. E quando o problema não vem pela bala, vem pela dívida. Número 5. Endividamento das famílias. Por trás da imagem de prosperidade, tem milhões de pessoas vivendo no vermelho. E nem sempre por irresponsabilidade, mas por tentar estudar, se tratar ou simplesmente sobreviver.
Cursar uma universidade nos Estados Unidos custa, em média, de 30 a 50 mil dólares por ano, fora os gastos com moradia, transporte e alimentação. Hoje, mais de 40 milhões de americanos têm dívidas estudantis. Muitos seguem pagando por décadas. Na saúde, o cenário é ainda mais tenso. Quem não tem plano, geralmente atrelado ao emprego, precisa bancar tudo do bolso. Ambulância pode sair por até 2 mil dólares. Uma consulta no pronto-socorro passa fácil de 3 mil. Internação? Pode custar mais que um carro novo. Mesmo com seguro, ainda existe franquia, coparticipação e remédio fora da cobertura. Resultado: gente que evita médico, atrasa exames ou corta a dose de remédio para economizar. Segundo o próprio governo, a principal causa de falência pessoal no país é a dívida médica. Gente que se endividou tentando sobreviver. Essa cobrança constante gera cansaço mental. Trabalhar o tempo todo, pagar conta, lidar com cobrança, torcer para não adoecer, tudo isso pesa. E pesa muito. Número 6. Crise de saúde mental. Com tanta pressão acumulada, não é difícil entender por que tanta gente está no limite. Trabalhar sem parar, viver endividado, ter medo de andar na rua, estudar com dívida nas costas, tudo isso vai pesando. A saúde mental virou uma das maiores emergências nos Estados Unidos. Só que, diferente de outras crises, essa não aparece na TV. Ela acontece em silêncio e atinge adultos, crianças, trabalhadores e estudantes. Segundo o National Institute of Mental Health, em 2022, 23% dos adultos americanos, cerca de 59 milhões de pessoas, viviam com algum transtorno mental. Ansiedade, depressão, dependência. Entre adolescentes, a situação é pior. 40% relatam se sentir tristes ou sem esperança com frequência. 1 em cada 5 já pensou seriamente em atentar contra a própria vida. E sabe o que é pior? Muitos não conseguem ajuda. Terapia é cara, planos nem sempre cobrem, e conseguir vaga é difícil. Além disso, o estigma ainda é forte. Muita gente esconde ou ignora o problema até não dar mais. Isso impacta trabalho, escola, relacionamentos. Tem quem falte, perca o emprego, se isole. A saúde mental também se conecta com outras crises: abuso de substâncias, violência doméstica, abandono escolar e até a vida nas ruas. O governo tenta responder com campanhas e apoio psicológico em escolas. Mas, como sempre, quem tem dinheiro cuida. Quem não tem, aguenta e sofre calado. E quando o sistema não trata, muitas vezes pune. Número 7. Sistema prisional que dá lucro. Nos Estados Unidos, muita coisa que em outros países seria tratada com assistência social vira caso de polícia. Gente em crise emocional, usuários de substâncias ilícitas, pessoas sem teto, adolescentes vulneráveis, todos acabam no sistema de justiça. O país tem menos de 5% da população mundial, mas responde por 20% dos presos do planeta. São quase 2 milhões de pessoas atrás das grades ao mesmo tempo. Não é porque se comete mais crime. É porque o sistema penal foi desenhado para punir. Leis duras, penas mínimas obrigatórias e desigualdade no acesso à defesa criam um cenário injusto. Tem gente que cumpre décadas por porte de substância, enquanto outros, com bons advogados, conseguem acordos mesmo com histórico violento. A desigualdade racial pesa muito. Pessoas negras são 13% da população, mas mais de 30% dos presos. Latinos também são presos em proporção maior que brancos. Mais da metade dos detentos tem histórico de transtornos mentais ou dependência química. Muitos estão presos quando deveriam estar em tratamento. Só que o tratamento custa caro. Prender, não. Empresas privadas lucram com presídios, contratos públicos e mão de obra barata. Quanto mais preso, mais dinheiro gira. E o pior, o impacto disso não fica só dentro das celas. Quando alguém sai da prisão, a ficha criminal continua. Fica mais difícil arrumar emprego, estudar, alugar um lugar para morar. A reincidência é alta e o ciclo recomeça. É como se o sistema tivesse sido desenhado para girar em círculo. Prende,
descarta, prende de novo. Número 8. Desigualdade racial e econômica. Apesar da ideia de igualdade de oportunidades, os Estados Unidos ainda são extremamente desiguais e a diferença entre quem tem muito e quem não tem nada aparece em qualquer esquina. É comum ver bairros com casas enormes, gramado aparado, carro na garagem, e a poucos quarteirões, ruas com barracas, calçada quebrada e escolas em ruínas. Essa desigualdade não é só financeira. Ela determina onde a pessoa vai estudar, como será atendida no hospital, se vai de carro ou transporte público e até quanto tempo deve viver. Em algumas cidades, a expectativa de vida muda há mais de 20 anos entre bairros vizinhos. E sim, a cor da pele pesa. Pessoas brancas acumulam, em média, quase 10 vezes mais patrimônio do que famílias negras. Latinos também ficam para trás. Isso afeta acesso à moradia, crédito, emprego, plano de saúde e até herança. Essas diferenças não são novas e seguem se repetindo. Hoje, o 1% mais rico concentra quase 1/3 de toda a riqueza do país. Enquanto isso, cerca de 40 milhões de pessoas vivem com menos de $2.000 por mês. É gente que trabalha, paga imposto, mas não consegue guardar nada, porque não ganha o suficiente. Número 9. Trabalhar muito e ainda faltar. Tem gente que trabalha o dia inteiro, todos os dias da semana, e ainda assim não consegue pagar o básico. Nos Estados Unidos, isso é mais comum do que parece. A ideia de liberdade econômica virou, na prática, uma vida de bicos. Aplicativos de entrega, transporte por app, freelas digitais, o chamado gig economy, onde cada um se vira como dá. Parece flexível, mas é instável. Não tem férias, não tem 13º, não tem plano de saúde. Se ficar doente, não ganha. Se o app bloqueia, acaba a renda. Quase 40% da força de trabalho americana já vive nesse modelo. E a maioria são imigrantes, jovens, pessoas racializadas. Muita gente precisa de 2 ou 3 trabalhos para fechar o mês. Enquanto isso, o custo de vida não para de subir. Aluguel, gasolina, comida, seguro. Tudo aumenta, menos a certeza de que vai sobrar alguma coisa. E basta uma coisa sair do controle, uma demissão, um acidente, uma doença, para tudo desandar. Quando a conta não fecha, vem o corte. Primeiro o plano de saúde, depois a comida, depois o teto. E aí, o que era só instabilidade vira outra coisa. Vira desespero. Para muita gente, o fim dessa linha é a rua. E é exatamente por essa esquina que a gente vai passar agora. Número 10. Crise de moradia e sem teto. A quantidade de pessoas vivendo nas ruas nos Estados Unidos nunca foi tão alta. Em 2024, o número passou de 770 mil, um recorde histórico. E não é só em grandes centros. A crise chegou a cidades pequenas, regiões rurais e bairros de classe média. Tem gente morando em barracas na beira da estrada, dentro de carros, em trailers caindo aos pedaços. O motivo é direto. O preço da moradia disparou, enquanto o salário mínimo continua estagnado. Alugar um apartamento de 1 quarto em cidades como Los Angeles ou Nova York custa mais de $2.000 por mês. E o salário mínimo federal continua em $7,25 por hora. Além disso, quem perdeu tudo não consegue voltar. Alugar exige crédito, caução, histórico. Quem saiu do sistema não consegue mais entrar. E ser ignorado é quase regra. As prefeituras tentam responder com abrigos e projetos sociais, mas é pouco. Em alguns lugares, a resposta é ainda pior. Leis que proíbem acampamento em espaço público, despejos forçados, patrulhas que só mandam as pessoas irem embora, sem oferecer destino. Entre os sem-teto estão famílias inteiras, mães solo, veteranos, jovens expulsos de casa, pessoas com transtornos mentais nunca tratados. É um retrato duro da desigualdade e da ausência total de política pública. Mesmo assim, o discurso segue. É o país das oportunidades. Mas, para muita gente, o que sobrou foi uma mochila,
um cobertor e um lugar na fila da sopa. Número 11. Tentativas de solução. Diante de tantos problemas, é natural perguntar: tem saída? Aos poucos, sim, mas quase sempre longe dos holofotes. Existem programas, iniciativas e muita gente tentando mudar essa realidade, mesmo com pouco apoio. Na crise dos opioides, um dos focos tem sido a distribuição de naloxona, um medicamento que reverte overdoses e pode salvar vidas em minutos. Além disso, surgiram centros gratuitos de tratamento e ações de redução de danos em várias cidades. Contra a violência armada, jovens lideram movimentos por controle e educação. Algumas cidades aprovaram leis mais rígidas, mesmo com resistência. Na saúde, o Medicaid, programa público para pessoas de baixa renda, foi ampliado. No sistema prisional, o First Step Act, aprovado em 2018, permite reduzir penas para crimes não violentos e amplia programas de reabilitação. Na educação, cresce o debate sobre o perdão de dívidas estudantis. ONGs ajudam com despesas médicas emergenciais. Protestos por justiça racial também impulsionaram mudanças, revisão de leis de fiança e apoio a pequenos negócios de minorias. Mas ainda falta. Falta comprometimento, prioridade e responsabilidade real por parte dos líderes políticos. Por enquanto, sem um plano sério e de longo prazo, muita coisa continua sendo só enxugar gelo. E aí, o que você achou desse outro lado dos Estados Unidos? Já conhecia tudo isso ou alguma coisa te surpreendeu? Comenta aqui embaixo, compartilhe com quem curte esse tipo de conteúdo e não esquece de se inscrever aqui no Belo Mundo. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima.